Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso tópico de hoje, da nossa aula, dando continuidade ao estudo dos modais, né, de transporte. Hoje falando um pouco do modal aéreo, do transporte aéreo, né, como o próprio nome sugere, transporte aí por meio de aeronaves, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre as características aí principais desse modal. De uma maneira geral, pessoal, quando você pensa em transportar carga, né, por meio de aeronaves, existem duas regras básicas das pessoas que buscam esse tipo de serviço. Geralmente são pessoas ou empresas, né, quando eu falo pessoas, pode ser pessoas, empresas de uma maneira geral, ou que estão buscando agilidade, ou seja, elas estão com pressa, né, têm uma certa urgência, ou querem realmente que o produto chegue o mais rápido possível. Essa questão do tempo vai fazer diferença, né? Pode ser, inclusive, simplesmente um tempo para agradar ali o seu cliente, mas a questão do tempo vai fazer diferença. Ou a gente está tratando de uma carga delicada e muitas vezes preciosa, digamos assim, né? Então, assim, que exige um certo cuidado com relação a preço, digamos, ou a preço, né? Então, assim, valor, realmente uma carga de valor que tem condições de ser transportada de modal aéreo, né? Porque pode existir uma carga de valor que, por ser uma quantidade muito grande, por exemplo, um carregamento gigantesco aí de ouro, de diamante, dependendo da quantidade, né, não seria possível transportar em aéreo. Embora a gente vai ver aqui, né, que existem aviões específicos para o transporte de carga, tá? Mas existe sempre, né, vai existir aí sim uma limitação, né, assim como existe no rodoviário essa questão da limitação da quantidade de carga em relação aos dois que conseguem transportar mais, que é o aquaviário e o ferroviário, o aéreo também, né? Se você comparar a quantidade de carga que se transporta no aéreo, mesmo sendo em aviões específicos para transporte de carga, ele ainda é uma quantidade menor do que a gente consegue transportar em grandes navios, digamos assim, e em trens, né? Em locomotivas. Então, a regra geral é essa, ou alguma coisa que existe uma certa urgência em relação ao tempo, ou algo de muito valor, né, muito precioso ali que está sendo transportado, certo? E aí a gente vai ver que por que essas características aí predominam quando a gente fala de modal aéreo. A gente pode, inclusive, fazer algumas associações ao transporte de passageiro, né, que está um pouco mais próximo da nossa realidade. Eu não sei se todo mundo aqui, se alguém aqui já viajou, mas conseguem perceber facilmente que se você quiser se deslocar, por exemplo, daqui para o Sudeste, sei lá, São Paulo, é muito mais rápido você se deslocar de um avião, né, por meio de avião, do que você se deslocar por ônibus. Trem, a gente nem tem essa possibilidade de trem, pode ser um cruzeiro também de navio. Então é muito mais rápido o transporte por meio de aeronaves, tá? Então, para carga, da mesma forma, certo? Então, o modal, pessoal, aéreo, ele é utilizado para o transporte de cargas, tanto na questão nacional, né, no transporte dentro do próprio país, como também internacional. Países como o Brasil, né, que são países aí continentais, de extensão muito grande em termos de território, é importante que tenhamos ativa essa questão do transporte do modal aéreo, porque se for uma carga, como a gente falou, né, urgente ou alguma coisa de muito valor, é interessante que essa carga se desloque de forma por modal aéreo. A gente tem visto isso, por exemplo, agora, né, a gente está no momento de vacinação, né, na questão da Covid, e vocês só observem aí que saem várias matérias, por exemplo, falando que chegou um avião com carga de vacina e tal. Então, esse transporte, né, esse modal, ele está sendo muito utilizado tanto na questão internacional para chegar, né, de alguns locais, de alguns países no Brasil, como no escoamento aqui do Brasil para os estados, né? Então, não sei se vocês têm percebido, mas a questão logística, né? O pessoal está usando muito até o termo assim, a gente está pensando na logística de como executar isso aí. Tem sido muito discutido nesse momento, né? E está ganhando ainda mais notoriedade, né? Que a gente já vem falando disso há algum tempo, mas ganhando ainda mais notoriedade dada a complexidade dessas operações que estão acontecendo aí mundo afora, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então a gente vê aí, por exemplo, vacinas que precisam de um nível de refrigeração muito baixo, e aí como é que se desloca isso e tal. Lembrando que o modal aéreo
ele não tem a possibilidade de porta a porta, então a gente está vendo aí essa questão do modal aéreo, as cargas chegando, no caso da vacina, chegando, mas depois precisando sim de um auxílio modal rodoviário para escoar dos estados para os municípios. Então, assim, isso aí tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui, tá? Tem tudo a ver com a questão de transporte, tem tudo a ver com a questão de logística de uma maneira geral. E é importante que vocês estejam atentos, fazendo sempre essa analogia, fazendo sempre aí essa relação entre o que está acontecendo, né, mundo afora, e o nosso curso e a nossa área. Então, essa operação do modal aéreo, ela acontece, né, independente de ser nacional ou internacional, né? Então, muitas vezes, transportes de carga, como tem acontecido agora, em continentes diferentes, segue essa mesma regra. Se for urgente, se for algo precioso, assim, de muito valor, é preferível que seja transportado em modal aéreo. Se não, né, a gente tem também a movimentação de cargas internacionais, a gente já falou disso, por modal aviário, por exemplo, né, por rodoviário e por ferroviário, não, né, não pelo menos, seria daqui para a Europa, a gente não tem como fazer ainda, né, não sei se um dia vai ter, mas não tem como fazer ainda por conta dos oceanos, né, eu falo que não tem como ainda porque a gente não sabe do futuro, né, se vão conseguir aí. Existem locais, não sei se você já viu, existem locais que, inclusive entre países, que o trem passa por debaixo d'água, né? E não sei exatamente se são mares ou são rios, mas, desculpa, existem alguns locais que existem realmente estradas e ferrovias, né, por debaixo d'água. Então, lógico que não no oceano aí, né, cortando o oceano todo, mas nunca se sabe o que pode existir no futuro, né, tecnologia, enfim. Vamos aguardar. E aí, pessoal, como eu falei, né, dado no território do Brasil, como no Brasil, né, essa questão do modal aéreo também é muito importante, né, diariamente aí a gente vê também uma expansão, uma visibilidade, uma expansão do modal aéreo, muito pensando, é verdade, na questão do transporte de passageiros, né, então o Brasil, se a gente observar todas as capitais, a gente tem aeroporto, né, muitas delas, mais de um aeroporto, alguns estados com vários aeroportos dentro do estado, né? Então isso é uma forma, querendo ou não, de fazer o quê? De consolidar a questão do mercado interno, da questão da distribuição de carga, de movimentação de carga, né? Desbravar fronteiras de produção. Quando a gente fala de desbravar fronteiras de produção, a gente vai falar um pouco mais disso, mas já antecipando, muitas vezes o transporte aéreo é utilizado por empresas que trabalham ali com o sistema de just-in-time, né? Então, assim, a gente precisa da matéria-prima que chegue no tempo certo para conseguir produzir sem ter ruptura de estoque. E aí, muitas vezes, essa matéria-prima precisa, sim, ser transportada por modal aéreo porque é mais rápido, né? Então, a gente consegue aí romper e desbravar fronteiras de produção. Quando a gente fala de produção aqui, está falando realmente de fábricas, né? De você ter fornecedores de vários lugares do mundo, né, porque você consegue cortar aí, seja daqui para a Europa, por exemplo, em 6 horas. Aqui na América do Sul, você consegue viajar ou movimentar uma carga com menos horas. Então, assim, aproxima realmente tudo. Então, empresas que precisam aí avançar na questão de fornecedores, né, que não querem ter um nível muito alto de estoque, porque estão visando trabalhar na questão do just-in-time, elas são aí favorecidas, a operação dela é facilitada quando utilizado ali a questão do modal aéreo. E a questão da ocupação do território, e aí isso aí tem mais a ver, inclusive, com o transporte de passageiros, né? Quando fala ocupação do território, é questão de exploração, realmente, e a gente vê muito isso atrelado ao turismo. Não sei se vocês viram aí, acho que no mês passado, se eu não estiver enganado, foi apresentado o projeto do aeroporto de Maragogi, né? O aeroporto de Maragogi, focado na questão do turismo, né? Então, assim, já vai começar a questão de, não sei se já escolheram a empresa para iniciar a obra ou está em processo de licitação, mas o projeto já foi ali apresentado. Teremos 2 aeroportos, né, principais, digamos assim, aeroportos mesmo, no nosso estado. Como eu disse, alguns estados já têm, inclusive, grandes aeroportos, né, mais de um, tipo São Paulo, que é uma das principais, se não a principal metrópole do país. Nós temos Guarulhos, como um dos principais aeroportos de São Paulo e do país, né? Ainda na capital nós temos Congonhas e temos também Campinas, Viracopos.
são os principais. Viracopos, inclusive, é um dos principais aeroportos quando se fala de carga, certo? Muitas vezes as cargas, elas escoam por Viracopos por questão de logística de trânsito do que por Guarulhos. É muito comum, tipo, grandes esportes como Fórmula 1, por exemplo, quem acompanha aí, que conhece Fórmula 1, quando tem lá o Interlagos, né, o Grande Prêmio do Brasil, que acontece em São Paulo, todo aquele aparato lá utilizado pela Fórmula 1 vem por Viracopos, certo? Assim como grandes eventos, foi muito utilizado na Olimpíada, enfim. Quando é uma operação um pouco mais complexa de quantidade de carga, geralmente o pessoal opta por Viracopos ao invés de Guarulhos, né? Mas Guarulhos tem sim um terminal muito grande de carga. Foi palco aí, como eu não sei se eu citei já com vocês, né? Foi palco, inclusive, daquele assalto lá que teve, acho que ano passado, foi retrasado, né? Essa questão da data, realmente, com a pandemia, eu tô meio perdido aí com relação à data, mas não sei se foi 2019 ou foi 2020, aquele assalto lá no cinematográfico, a lá Casa de Papel de Ouro, lá no terminal de Guarulhos de carga. Então vamos falar um pouquinho das vantagens, né, quando a gente fala de transporte modal aéreo. Então, a gente já falou, né? Ideal para transporte de mercadoria urgente, ou seja, questão de tempo, tá? Ou a questão do valor, né? Essa outra vantagem que tem aqui é muito comum, mas também já tem avançado nos outros modais, né? A questão do documento de transporte é obtido com maior rapidez. Todo o sistema de transporte aéreo, né? Ele é muito bem controlado e precisa ser feito dessa forma, devido até a possibilidade de se utilizar aviões, infelizmente, né? Como aconteceu alguns atentados nos Estados Unidos lá em 2001. Então, assim, existe um controle muito grande com relação a essa operação aérea, digamos assim, de carga. Aeroportos normalmente localizados nos centros industriais, a gente, como eu comentei, né, existem aeroportos, em todas as capitais do país tem aeroporto, né, e alguns estados dispõem de mais de um, como é o caso citado aqui por São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, enfim, grandes centros aí que precisam, né, de mais de um aeroporto aí para escoar tanto a questão de carga como a questão de passageiro, por ser um centro muito visitado, né? Possibilidade de redução de estoque, também já citamos isso, né? A questão do modo aéreo, por conta da velocidade no transporte, é muito utilizado pelas empresas que trabalham com a questão do just-in-time. Então, as empresas optam ali por reduzir a questão dos seus estoques, porque você consegue solicitar a carga do seu fornecedor e ela chega ali muito mais rápido para você, certo? Possibilidade de utilização de mercadoria mais rápido em relação à produção, né? Está também bem atrelado a isso aqui. Então, assim, se você trabalha com uma empresa, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você trabalha com uma empresa como tem de moda, e você pede sua matéria-prima por modal aquaviário. Muitas vezes o modal aquaviário, e vamos supor que esse produto está vindo lá da Índia, não sei. Esse produto provavelmente vai demorar para chegar aqui. E se for uma coisa muito de moda, né? Não estou falando moda, assim, muito sei lá, um exemplo, passou na televisão uma novela X, ou passou um artista X fazendo isso ou usando isso. Geralmente vira um boom, né? Vira uma febre. Vamos supor que você queira produzir aquilo ali rapidamente, mas você compra sua carga lá na Índia para vir de transporte aquaviário. Quando chegar aqui, já mudou. O povo nem quer saber mais disso, já não está nem mais utilizando. Então, da mesma forma, se você utilizar, se não tem como, né? Esse produto, esse fornecedor vir mais perto para você, você conseguir esse produto aqui na região, é mais interessante, se for alguma coisa urgente, que você utilize um modal mais rápido, né? Nesse caso, o modal aéreo. Um outro ponto interessante em termos de vantagem é a questão do seguro, tá? Que o seguro do modal aéreo ele é mais baixo em relação a, por exemplo, o marítimo. E aí, por quê, né? Porque é difícil você pensar em alguém saqueando um avião, pelo menos enquanto ele está no ar, né? Então é um pouco complicado essa realidade aí, embora, como a gente já citou, né, existe essa possibilidade, né, de saque ou de avaria mesmo da carga nos terminais, né? Sim, existe, a carga vai ficar, enquanto ela está sobrevoando, ok, né? Ela está teoricamente mais segura, mas nos terminais, sim, existe essa possibilidade.
né? Mas por conta dessa questão, o seguro ele acaba sendo realmente mais barato. Em compensação, o frete ele é mais caro, tá? Então a gente está falando aqui, só utiliza realmente quem precisa, porque o frete de transporte do modal aéreo é, sem dúvida, o mais alto em relação aos outros modais. Certo? Então, realmente, só opera quem precisa, certo? Questão de capacidade, né? Então, a gente já citou aqui, existem sim aviões específicos para transporte de carga, sendo que tem um parêntese aí, tá? Nem todos os aviões, tipo, os maiores aviões de transporte de carga, eles não conseguem parar em todos os aeroportos, tá? Então, questão de tamanho de pista, tem que ter toda uma condição para aquele avião ele operar. Então, muitas vezes, dependendo de como é a carga, né, o volume de carga, essa carga é transportada junto com o avião de passageiro, um avião full, né, que a gente fala. Então, vai depender muito também dessa questão da condição de ter ou não capacidade para escoar esse produto naquele local. Muitas vezes, se não tiver, vamos supor que aqui em Maceió, não sei se o aeroporto da gente aqui, né, de Alagoas, ele tem capacidade, por exemplo, para o maior avião de carga que existe. Mas talvez não conseguindo aqui, parar, descer aqui, né, aterrissar aqui, para em Recife, e aí de Recife para cá, vem com a rodoviária, isso também é uma possibilidade, certo? Então, de qualquer forma, né, o transporte aéreo, o modal aéreo, ele geralmente consegue transportar bem menos carga do que os outros. As empresas, pessoal, tipo a gente citou aqui, né, a Amazon, elas utilizam muito a questão do modal aéreo, certo? Mas aí são quantidades menores, realmente vem junto ali com um avião full, né, de passageiros, e aí eles conseguem escoar tranquilamente. Não é uma quantidade de carga muito grande, ao ponto de você precisar de um avião especificamente de carga, certo? Outra desvantagem, possibilidade de transportar cargas a granel, né? E aí, granel sólidos, né? E está falando de granel, grandes quantidades de carga, tá? Minérios, petróleo, grãos e químicos. E existe também, acho que tá aqui, um controle ainda maior com relação a materiais perigosos, né? Porque qualquer avaria, digamos assim, no avião, né? Isso pode representar ali um acidente fatal. Né? Se você tiver uma avaria, por exemplo, num navio, num trem, você pode ali, vai ter um acidente, pode ter um impacto ali em relação à carga, mas não necessariamente vai ser um acidente fatal que compromete tudo, inclusive as pessoas que ali estão. No caso de um avião, não. Se tiver algum problema, aí dependendo do nível do problema, ele pode fazer com que o avião realmente caia, né, literalmente. E a gente tenha problemas com relação a isso. Não sei se vocês viram, né, que essa semana foi solicitada a suspensão de voos do Boeing 777. É um tipo de avião, tá? Por conta de alguns incidentes aí que aconteceram, acho que foi um nos Estados Unidos e o outro não lembro agora, que aí peças do avião, inclusive, caíram em áreas residenciais e tal. Não era de carga, era avião normal. Mas observem que quando se fala disso, no que se refere a aéreo, né, tudo é um pouco, até um pouco mais cuidadoso, pessoal, até um pouco mais cuidadoso, mais rígido, porque, por exemplo, fazendo uma associação aí bem esdrúxula, né, a gente vê várias vezes aí carretas, digamos assim, acidentes, né, inclusive, com rodas de carreta saindo, ou sei lá, alguma coisa assim de carroceria. Mas quando é um avião, eles simplesmente tiram todos os aviões daquela linha ali do ar. Então, todos os Boeing 777 param. Aconteceu há um tempo atrás também, quando alguns aviões caíram, né? Também era de passageiro, não lembro agora, alguma coisa Max. E aí eles também suspenderam todos os voos daquele modelo de avião. Então, observe que eles são bem rígidos com relação a isso aí, tá? Impossibilidade de absorção, ou seja, impossibilidade de você transferir, né, essa questão do frete para um produto. Se o produto for um produto muito barato, então você vai pagar um frete muito caro. Geralmente o frete ele é repassado para o cliente final, né? Aquilo é um custo que é repassado para o cliente final. Se o produto for muito barato, como é que você vai repassar esse custo? Fica inviável e automaticamente fica inviável você operar por modal aéreo, tá? Então, geralmente quando é um produto de baixo valor, né, é muito difícil você ter ali utilização de modal aéreo.
custo elevado da infraestrutura, e a infraestrutura de operação em si, nem todos os aeroportos dispõem de terminal de cargas, né? Como eu falei, nem todos os aviões de carga, especificamente de carga, param em todos os aeroportos e nem todos os aeroportos dispõem de terminais de carga, ou seja, de um local que é para descer só carga. Não acontece. Aqui, por exemplo, no nosso estado, o que acontece? Aqui nós tínhamos, há muito tempo atrás, uma terminal de cargas que era da Infraero, né, administrada pela Infraero, que era a empresa que administrava o nosso aeroporto. Mas aí ele era subutilizado e acabou sendo desativado. O espaço em si, né, o prédio, digamos assim, ele foi alugado pela Gol Log. E a Gol opera a parte de carga dela nesse espaço que era o terminal da Infraero aqui no aeroporto da gente. Mas a gente já teve, inclusive, alunos que fizeram esse trabalho que vocês vão fazer lá, visitaram e tal. Acho que eu nem sei se eu já tenho fotos, se tiver eu posso até mostrar para vocês. É um galpão relativamente, não é grande, não é pequeno, assim, mas não são tantas cargas, né? Como a gente falou, a gente não recebe avião aqui em um volume muito grande de carga. Mas observem que existem alguns aeroportos que têm um terminal específico de cargas, tá? Então, Guarulhos, como a gente falou, Viracopos, então eles dispõem ali de maquinário para carregamento, para descarregamento, e os aviões muitas vezes são direcionados exclusivamente para aquele terminal. Né? Em vez de parar ali para passageiros, eles vão para a área somente de carga, e aí você precisa ter todo o maquinário para a questão de carregar e descarregar carga, né? Então, isso aí tem um custo atrelado a isso. Aqui, né, como eu falei, a única, pelo menos na última vez que a gente foi lá, a única que operava, né, que tinha ali o seu espaço de cargas, empresa aérea, tá? Digamos assim, seu armazém, dentro ali do espaço do aeroporto mesmo, era a Gol, né, que alugou esse espaço que era o terminal de cargas do nosso aeroporto. As outras, a Latam, a Avianca, não sei se ainda tem aqui, né, porque teve aquela questão da falência, da recuperação judicial, e o Latam e Azul ficavam na avenida, né, naquela BR ali, fora do aeroporto, né, quem passa ali naquela, como se estivesse indo para o aeroporto, ali naquela principal ali de Rio Largo, se você observar, tem lá, a Azul e a Latam, né, a parte de carga, certo? Então, os produtos chegam e são direcionados lá para aquele espaço. E outro ponto aqui, alta dependência das condições atmosféricas, né? E essa questão da dependência da condição atmosférica afeta todos os modais em proporções diferentes. A gente já falou disso, inclusive, com os outros modais. Mas na questão do avião, né? Por existir essa questão de um cuidado e tal, geralmente afeta mais, tá? Então, vai vendo, vocês podem observar, o aeroporto aqui é mais difícil, né? Em Maceió, eu não lembro da última vez que a gente precisou parar, fechar um aeroporto, né? Porque aqui não chove tanto assim, em termos de quantidade de vezes que chuva, e quando chove também, não é um dilúvio ao ponto de você precisar fechar um aeroporto, nem tem questão de neblina, não tem questão de neve, enfim, que são geralmente os pontos aí que levam a fechar um aeroporto, mas em várias regiões e estados do país, a gente vê que existe muito isso, né? Neblina, a questão de chuva mesmo, mau tempo de uma maneira geral, pode afetar e fazer com que não pouse nem saia, não chegue nem saia nenhum avião, né, naquele local, fica ali tudo parado, atrasado. Quando a gente fala, pessoal, de cargas, né, de um avião ter a condição, quanto de carga ele pode transportar, né, a condição que ele vai ter para transportar carga, a gente leva em consideração o tamanho do avião. Existem variados tamanhos, tá, de avião, inclusive, mais uma vez, para o transporte de passageiro, né, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, assim, existem aviões pequenos, né, inclusive no que se refere a passageiros. Se vocês observarem um avião que faz Maceió-Recife, né, é um avião bem pequeno, chamado até um bimotor, né, aqueles que tem hélice externa ainda, né, mas se você for para um avião que faz uma movimentação, sei lá, para outros estados, outras regiões, sudeste, tal, já é um avião um pouco maior, né, se for um avião para outro país, provavelmente já é um avião maior, né, para um outro continente, sei lá, para a Europa, já é um avião ainda maior. Isso tudo faz diferença na capacidade dele, tá? Potência, né, que está bem atrelada à questão do tamanho, configuração do avião, e aí quando a gente fala de configuração, está relacionado aos espaços,
né? A gente vai ver que existe uma divisão, né? Transporta carga na parte de cima, na parte de baixo, na parte da frente, na parte de trás. Como é que funciona isso? Distância a ser percorrida e tipo de finalidade que será utilizado. Ou seja, se é um avião especificamente de carga, se é um avião de carga e passageiro, varia aí. A gente tem nessa subdivisão com relação a transportes de carga. Existem os aviões, como a gente falou, exclusivamente para o transporte de carga, que esse aqui é o cargo, né? Então, totalmente voltado para a questão do transporte de cargas, né? Não é voltado para passageiros. Se a gente vai ver que ele tem uma capacidade imensa ali no que se refere a transportar. Eles conseguem, inclusive, transportar outros aviões, né? Conseguem transportar carretas dentro dele. Né? E depois a gente tem outros aviões que também possibilitam transporte de carga. A Kombi, não é aquela Kombi, aquele carro. Não sei se a pronúncia é assim, tá? Kombi. E o Fullpex, que é passageiro de carga. Coloquei aqui, ó, mais alguns dados para vocês. Então, é o cargo, como eu falei, né? Ou full cargo. Ele é o específico para transporte de cargas, tá? Ele não transporta passageiros, né? Ele tem uma capacidade em um volume. São os aviões, a gente vai ver, existem alguns modelos, mas são aviões que conseguem transportar uma grande quantidade de cargas, tanto na parte superior, né, deck, meio que dividido ali, tanto na parte superior e inferior. Muitas vezes você, dependendo da carga, precisa juntar tudo, né? A questão da Kombi, né, como eu falei, não sei se a pronúncia é assim, tá? É uma aeronave mista ali, que ela consegue sim transportar passageiro e também transporta carga, né? Ele transporta tanto na parte inferior como na superior, a questão da carga, e a diferença é que os passageiros eles vão ser transportados na parte da frente do avião. E o Fullpex, né, que são os aviões mais comuns, né, eles são exclusivos para passageiro na parte de cima e embaixo ele é destinado para bagagem, né? Se tem passageiro tem que ter bagagem. E aí ali também é preenchido com cargas. E aí geralmente é onde vem cargas, tipo, a gente falou aqui de Amazon, né? Alguma coisa assim, quando você faz uma encomenda que vem por modal aéreo, geralmente vem junto dos aviões comerciais normais. Este aqui, tá, pessoal, é o Antonov, é um avião ao cargo, full cargo, né? Tem aqui a capacidade que ele tem, as toneladas, 124, 115. Observem que esse avião, ó, essa aqui é a parte da frente do avião, tá? Então essa parte aqui todinha da cabine, ela levanta para conseguir colocar a carga. Não sei se dá para ver aqui direitinho, mas aqui tem um avião, tá? Aqui, ó. É um avião, caça aqui, ó, saindo desse avião. Aqui uma carreta dentro desse avião. E aqui eu coloquei só para vocês observarem a diferença, tá? Uma caminhonete e umas pessoas aqui, ó. E o tamanho do avião que é, tá? Coloquei aqui até um, um vídeo para vocês verem a operação do Antonov. Não sei se vai dar para ouvir o áudio, mas enfim, dá para vocês entenderem aí. Depois eu posso estar disponibilizar com o áudio lá no cigarro. Consegue transportar ó, o ônibus espacial. Ele cabe, não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas
e cabe 50 automóveis. Tô passando aqui. Acho que precisa de uma equipe, né? Não é só o piloto. Comparando aqui. É isso, tá? Depois eu deixo lá para vocês, vocês podem verificar. Acho que com áudio fica mais legal as informações, né? Com relação ao tamanho, mede mais de 80 metros, então assim, consegue transportar mais de, teoricamente, 50 veículos dentro, mais de 1.000 pessoas, então assim, é uma aeronave realmente específica e com um porte muito grande para carga. Depois, ainda na condição de ao cargo, tá? Temos aqui um Boeing 747, então ele ainda tem esse sistema, né, da carga entrar pela parte dianteira, né, mas aí já estamos transportando um volume menor, né, tonelada de metro cúbico aqui, ó, né, aqui, inclusive aquele aeroporto bem conhecido, né, de São Andrés, eu acho, o pessoal fica aqui na praia esperando o avião aterrissar e pousar para levar um jato na turbina e cair na areia. Não sei se vocês já viram isso, mas na internet tem, depois vocês colocam aí. Próximo é o MD-11, tá aqui um avião, inclusive, ó, específico da SEDEX, e aqui da Lufthansa Cargo, não sei se é exatamente assim que fala. O DC-8, né, também específico de carga, um avião próprio da DHL, né, que tem sua frota própria, desde drones, como a gente já falou aqui, agora avião também. E o Boeing 737, também utilizado para cargas. Eu coloquei aqui, ó, os aviões, né, por carga, pelas três categorias, né, do cargo, Compex, Kombi e a capacidade que eles têm de transportar, tá, em toneladas e metro cúbico. Só para a título de conhecimento mesmo de vocês. Certo? Então aqui eu tenho o nome dos aviões, como eu falei ontem, o avião principal, né? A gente viu aqui mais alguns. E aí tem os outros tipos de aviões também. Observe que aí vai diminuindo. À medida que você vai descendo, vai diminuindo aqui a capacidade que ele tem de tonelada de transporte de carga, certo? Aqui alguns dados, tá? Com relação ao tipo de carga que esse modal ele movimenta, né? Então, assim, a gente, como falou, a gente precisa operar por se tratar de alguma coisa urgente ou algo precioso, né, de valor, e tem outra categoria, importante a gente lembrar, muitas vezes os perecíveis são transportados nessas condições, tá? Algo que estraga muito fácil, o que precisa chegar com muita rapidez por estragar muito fácil, né? Então, você pode saber que a gente tem aqui, ó, frutas, uma grande quantidade de frutas sendo transportada aqui por modal aéreo, né? Ração, assim como reatores já precisando de um controle maior em relação a isso, calçado, couro, materiais elétricos, entre outros. Aqui, tá, eu trouxe alguns dados. Esses dados mostram a questão dos principais aeroportos, né, tanto na questão de mercado doméstico e internacional. Né, os números já mudaram um pouco, mas os aeroportos continuam sendo mais ou menos esses os principais. A gente já citou aqui, né, internacional, Guarulhos. Guarulhos é o principal aeroporto do país e Viracopos, né? Como eu disse, grandes eventos eles rodam muito por Viracopos, por questão estratégica de trânsito mesmo. É mais fácil você movimentar muitas vezes por Campinas, vindo por Campinas, do que pela Grande São Paulo. Guarulhos está ali na Grande São Paulo. E temos também a questão do Galeão, né, no Rio. Além disso, Brasília também é um aeroporto importante.
quando fala de internacional. Aqui, ó, do voo doméstico, a gente tem mais uma vez Guarulhos, né, como se sobressaindo. Tem o aeroporto de Manaus, né, também muito importante aqui para a gente, por conta da Zona Franca, né, de Manaus, Brasília, Recife, Fortaleza, Galeão, Guarulhos, Galeão, Salvador, e entre outros, tá? Aqui no Nordeste, né, a gente tem aqui representado por Recife, Fortaleza e Salvador. Recife, né, como eu falei, muitas vezes algumas cargas elas vêm por Recife, param em Recife e depois vêm para cá. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de comprar alguma coisa, né, que veio por modal aéreo, e o produto chegou, em vez de chegar aqui em Maceió, chegou em Recife, e de Recife para cá veio por modal rodoviário, por alguma transportadora. E aí, pessoal, para a gente fechar aqui esse ponto, falar um pouco dos órgãos, né, que são aqueles envolvidos nesse processo do modal aéreo. Primeiro, a gente já falou aqui, né, que todos os modais, digamos assim, existem agências por trás desse modal. No caso do modal aéreo, a gente tem aí a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, vinculada aqui ao Ministério da Defesa, lembrando que os ministérios eles podem mudar de nome, tá? E aí a ANAC ela trata de tudo que se refere tanto ao transporte de carga como de passageiro de forma pelo modal aéreo, certo? Pelo transporte aéreo feito por aeronaves. Então, se alguém, por exemplo, né, tiver algum problema com alguma empresa aérea, pode ser ou pode requisitar ali ou fazer alguma reclamação, entrar em contato com a ouvidoria da ANAC. A mesma coisa para a questão da movimentação de cargas por modais aéreos, né? Extravio, danificados, a carga danificada, né? Lógico que você não é o primeiro, a primeira instância, né? A primeira via ali de você, por exemplo, fazer uma reclamação. Você teoricamente vai primeiro junto à empresa que prestou esse serviço para você. Caso não resolva, aí sim você pode partir para a questão da agência, mas de uma maneira geral, ela segue aquela regra ali das outras agências, né? Das outras agências, caso não sabe. Então, é fiscalizar, regulamentar, olhar se está tudo de acordo com o que estabelecem as normas brasileiras com relação a esse serviço. A Infraero, tá, pessoal, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que é uma empresa, né, digamos assim, estatal, voltada para a administração desses espaços que cada vez mais tem perdido espaço. Né? A gente deu até o exemplo do aeroporto aqui de Maceió, que era administrado pela Infraero, mas que passou por um processo de concessão, né, e hoje é administrado por uma empresa privada. Então, não sei, acho que o aeroporto aqui mais próximo que a gente tem, que é administrado pela Infraero, acho que tem um aeroporto em Paulo Afonso, que é relativamente perto daqui, e outros ainda ao longo do Brasil aí, mas cada vez mais os aeroportos eles têm passado pelo processo de concessão para a iniciativa privada como forma de gerar investimento, né, para aquele local, né, em infraestrutura, como também capitalizar a questão do país, né. Então a Infraero, de uma maneira geral, ela administrava aquele espaço, né? Então tudo que se tratava ali daquele espaço era como se ele fosse o gestor, era como se fosse não, ele era realmente o gestor ali daquele espaço, tá? Não especificamente na questão do voo e tal, isso aí é direto mais uma vez com a empresa aérea, mas o aeroporto em si, o espaço aeroporto, se tá, a pista está bem, a pista está ruim, segurança, acesso, tudo isso era administrado ali pela Infraero. As companhias aéreas, né, que são as empresas que operam em si o modal, as mais conhecidas que a gente já citou aqui, Azul, TAM, Gol, né, nesse momento. Existem outras aí quando a gente fala de grupos internacionais, né, e aí varia. Tá? Mas nada mais são do que as empresas que realmente operam a questão do modal. E os agentes de carga, pessoal, funcionam também como os outros agentes que a gente já citou aqui de outros modais. Então, eles funcionam ali como intermediários, né, entre as empresas aéreas e os embarcadores. Tá? Então, eles que geralmente fazem esse contato, muitas vezes, de horários, de voos disponíveis, de valores, de frete, tudo isso geralmente é feito via agência de carga, tá? Então, você pode entrar em contato direto com a companhia, né, mas normalmente isso é feito por um agente de carga. Semelhante ao que acontece também com a gente enquanto passageiro, né? Você pode, tipo, comprar uma passagem direto com a companhia ou você pode utilizar alguma agência
no nosso caso, né, chamado de agência de viagem, sei lá, um CVC da vida. Você pode comprar a passagem por lá, ou você pode comprar direto a passagem na empresa aérea. Isso aí vai variar. Ok, pessoal, dúvidas? Dúvidas? No? Certo, pessoal. Então, esse era o tópico que nós tínhamos, né? Tópico também mais rápido. Na próxima sexta-feira ficaram dois modais ainda para falar na sexta-feira, que é o ferroviário e o dutoviário, né? Mas também são modais rápidos que a gente tem que trabalhar. E na sexta-feira também teremos a questão dos trabalhos. Lembrando que na segunda temos uma aula extra aí para conclusão, que é a apresentação dos trabalhos finais da AB2. Ok? Mais uma vez, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ok, pessoal, então era este, né, o tópico e os pontos de modal aéreo que eu queria trabalhar com vocês nesse momento. Agradecer mais uma vez a participação de todos e a presença de todos. Já estou registrando aqui as presenças. Lembrando que sexta-feira nossa aula, mais uma vez, às 15 horas. Ok? Até mais, até sexta-feira, então, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.